Bom, vamos lá, bem-vindos. Carlos e Joyce. Já me apresentei aqui para o Carlos. Joyce, meu nome é Cadu, você já deve ter visto por aí. Eu trabalho numa startup de educação, mas já trabalho com UX há mais de 10 anos, mais de 15 anos. E também dou aula como professor universitário. Então, estou muito acostumado a fazer isso aqui que a gente está fazendo. E eu gosto muito de conciliar essa parte acadêmica com a parte do mercado, né? Sempre achei importante atuar nos dois, porque os dois são ricos de conhecimento e de informação. Mas vamos lá. Eu recebi aqui algumas coisas dos formulários de vocês, né, algumas informações, e aí vi aqui que do Carlos tem um pouco de tudo. E o seu, Joyce, tem mais sobre dúvidas sobre estruturação do produto, não é isso? Quais são as ferramentas que serão melhor para Isso. cada caso, estruturação adequada de portfólio, um pouco de tudo também, né? É porque eu sinto que tem essa questão de meio que um framework básico que os júniores começam a trabalhar, que eles vão seguindo as etapas, e aí, obviamente, você vai personalizando de acordo com cada produto, de acordo com sua jornada. Mas às vezes eu sinto falta disso. Tá. Eu vou primeiro dar um panorama geral para vocês dois, e depois a gente pode ir pontuando em dúvidas específicas de cada um, tá? Beleza. Então, assim, Joyce, você já trabalha em algum lugar? Você faz, só para entender o contexto, você está fazendo faculdade ou não? Já fez? Explica um pouco melhor. Então, eu me formei na faculdade ano passado, né? Ainda vou pegar diploma. E eu estava fazendo estágio de designer no Sebrae, só que já acabou também o contrato, porque a faculdade terminou. E agora eu estou procurando vaga na área de UX UI. Você fez faculdade de quê? Designer. Ah, legal. Você é de qual estado? Eu sou da Bahia. Só terra boa aqui hoje. Tá bom. Recife, Bahia. Então, estava aqui conversando com o Carlos. Hoje as faculdades, de modo geral, não têm um suporte muito forte, não sei como foi a sua, mas de modo geral, elas não têm um suporte muito forte em relação ao UX. Acaba que o UX é uma disciplina dentro da faculdade, mas ela não é direcionada para produto digital, de modo geral. Você acaba tendo uma matéria ou outra, um professor ou outro que tem mais esse perfil e tal, mas você não tem uma faculdade específica de produto digital, né? Você acaba dando muitas coisas de design gráfico como um todo. Porque assim, a minha faculdade foi a Universidade Federal. Aí o que aconteceu era que dentro do curso a gente usava a metodologia de Design Thinking. Tanto que quando eu vi primeiro o UX Design, eu falei, pera, isso é Design Thinking. Eu conheço por outro nome. Depois que eu fui aprender que não, também tem questão de estratégia de negócios, tem questão de marketing dentro. Mas primeiro eu tive meio que essa problemática relacionada às nomenclaturas. Eu falei, é a mesma coisa, só que com nome diferente? Então, não, ótima pergunta. Na verdade, Design Thinking, vamos colocar assim, que é a base de tudo, né? Como o próprio nome já diz, é a forma do design pensar. A gente, por exemplo, como eu já trabalho com isso há muito tempo, eu já faço automático na minha cabeça um processo de design thinking para qualquer coisa que eu vou fazer, até, às vezes até na minha vida pessoal. Quando a gente fala de UX, ele usa muitas abordagens de design thinking, mas ele é muito mais focado na experiência específica ali daquele produto, né? Então, todo o processo que você vai fazer de design, ele sempre usa como base o design thinking, com algumas variações, cada empresa usa de um jeito, existem algumas adaptações, né, do design thinking, mas de modo geral a base dele é a mesma. Você repete aquilo dali, que é basicamente a parte de imersão, você mergulha ali sobre aquele assunto, né, você passa a entender muito daquele assunto, para depois você começar a gerar algum tipo de hipótese sobre aquele problema. O design thinking, de modo geral, ele é sempre muito focado no ser humano. Então, como é que eu posso resolver aquele problema ali? Vou gerando algumas hipóteses. A partir dessas hipóteses, eu vou
criando um sistema de ideação e depois de prototipação e depois de teste. Então, por isso que isso é super normal que você trouxe. Por isso que gera essa confusão. Porque o Design Thinking ele foi criado para tentar um processo, na verdade, uma forma de pensar para gerar inovação. E o X não. O X é uma coisa que é mais específica para você entender melhor como é que vai ser a experiência daquela pessoa usando algum tipo de produto. Então, você vê que está todo mundo ali no mesmo barco, mas tem as suas variações. Entendeu? Então, o que eu estava comentando aqui com o Carlos, vocês podem me interromper, tá? Em qualquer momento, senão eu vou ficar falando igual um tagarela. É que é super importante vocês investirem nesses cursos, principalmente os de formação, para ter uma visão geral, mas depois dos cursos mais específicos, que são coisas que vocês se identificam mais e tal. Tem gente que se identifica com mais pesquisa, tem gente que se identifica mais em desenhar a tela. Então, existem muitos cursos por aí, tanto agora tem essa questão super legal de que a gente está aqui no Brasil, mas a gente pode consumir cursos de Portugal. E tem muita coisa na comunidade. Né? A EBAC, como vocês falaram aí, mostra muito conteúdo gratuito. A The Starter também, já dar um spoiler aqui para vocês, vai vir com uma série de conteúdos também, entrevistas com profissionais e tudo mais. E é muito conteúdo bacana. O YouTube está lotado de coisas. O pessoal do Design Team é muito legal também. Toda semana eles têm algum vídeo novo rolando. E é uma área que você tem que estudar continuamente. Então, assim, eu já estou há 15 anos trabalhando nisso e todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova. Sempre que tem algum curso novo, eu estou me inscrevendo. É uma coisa que você tem que estar sempre estudando. Assim, de modo geral, em relação a estudo, eu acho que esse é o caminho. Porque as pessoas começam meio perdidas. Então, e as empresas, elas não contratam especialistas júnior. Geralmente, ela contrata um cara que vai ser mais genérico, que vai fazer um pouco de tudo. Então, por isso que é importante você ter uma formação um pouco mais genérica, porque é isso que a empresa vai pedir no início. Depois, conforme você vai avançando na carreira, aí você vai fazendo algumas especializações. Então, eu quero me especializar em UX Writing, porque eu gosto de escrever. Quero pensar ali na usabilidade, levando em consideração só a escrita. Beleza, é um curso de UX Writing. Quero só desenhar a tela. Cara, vai ser um curso de UI. E aí, assim por diante. Mas para começar, eu acho que a melhor solução é sempre você buscar formações mais genéricas. Eu tinha percebido isso até porque as vagas que eu falei que eu tinha tentado o processo seletivo, eles ditavam como UX e UI Design, né, estágio, mas os dois desafios eram de UI, era literalmente criar a tela. O processo de UX não foi mais eu tive que pensar um pouco ali, adicionar alguns elementos, mas dito a parte de pesquisa, research, não rolou. Então, por que acontece isso? Isso é bem polêmico, tá? Tem várias vertentes sobre isso, mas, de modo geral, a porta de entrada é o UI. Assim, falando de forma bem genérica. Porque é onde você consegue botar para fora o seu trabalho. A pesquisa é importantíssima. Você precisa muito da pesquisa. Mas as pessoas ainda não conseguem visualizar de forma clara, as empresas, de forma clara, o resultado daquela pesquisa. De como aquilo, de fato, vai impactar no negócio. Quando você vê uma tela, a pessoa olha e fala assim, nossa, agora é aquele aplicativo que eu queria, eu sempre sonhei com aquilo. Então, ainda existe uma falta de maturidade nas empresas em relação ao design. E aí, existe essa associação ainda muito forte de que design é desenhar a tela. Mas design é muito mais do que isso. Então, a porta de entrada acaba sendo essa por conta da maturidade das empresas que ainda não entenderam de que você pode contratar uma pessoa mais específica para cada cargo. Não, é porque eu ia complementar essa pergunta, que eu tinha uma falando sobre isso, que às vezes eu gosto da parte de UI, né? Aí quando aparece alguma vaga falando sobre isso, eles pedem, só, mesmo se for júnior,
sólido do portfólio, demonstrando suas capacidades de algum, tipo, interface mobile, desktop, ou então alguma coisa mais específica, tipo aplicativo. E aí, quando você é júnior, você tem essa questão de fazer o caso de estudo, né? Coisa mais estruturada para o UX. Você não tem essa quantidade. Aí a minha pergunta é: eu deveria fazer só tela e colocar em um portfólio? Para pelo menos, tipo, ter um exemplo ali para essas vagas? Tá. Bom, para você fazer essa tela, originalmente, essa tela veio de algum lugar. O correto é, para você fazer essa tela, houve alguma pesquisa para desenvolver aquilo dali. Então, o ideal é que você mostre pelo menos o porquê dessa tela. Se você não conseguir fazer uma pesquisa ampla para mostrar de onde veio, tudo bem, mas pelo menos mostra o fundamento. Porque no final das contas, design, ele só é design se tiver fundamento. Se você desenhar a tela e essa tela você desenhou com base só nos seus achismos, ele não tem nenhum fundamento, você está brincando de fazer tela, você não está fazendo design. Então, o mais importante de um portfólio é você mostrar de onde você tirou aquilo, por que você chegou a essas conclusões. Então, se você já tiver conhecimento de pesquisa, legal, porque você pode desenvolver uma pesquisa para mostrar como é que você chegou àquelas conclusões. Se você ainda não tem, você tem que partir de alguma história base, que é bem comum, inclusive, nas empresas. A gente parte sempre de histórias, quando a gente tem uma tarefa para fazer a gente recebe um briefing, a gente recebe muito ela em formato de história. Então, história mesmo, assim, tipo, eu quero me deslocar de um ponto a outro. Então, para isso, eu preciso de um aplicativo que consiga chamar um carro, né? E aí você vai lá e faz uma proposta de algum concorrente do Uber. Estou só dando um exemplo bem genérico. Então, se você tiver essa bagagem de pesquisa, não. Aí o ideal é que você, no seu portfólio, tenha algo um pouco mais extenso, né? Mas o importante sempre se pergunta o porquê das coisas. Inclusive, quando você estiver construindo a interface, eu coloquei esse botão aqui. Pô, por que eu estou botando ele aqui? Porque esse tipo de pergunta, se você for para uma entrevista mais técnica, eles vão te fazer, né? Então, por exemplo, se você tem uma ação específica, essa ação, o ideal é que ela se repita, ela tenha consistência. Aquele botão ali vai estar sempre no mesmo lugar, por exemplo. Se você bota o botão de OK numa página lá embaixo ou na outra página lá em cima, você perde a consistência. A pessoa fica procurando onde está o botão de OK em cada página, né? Você já tem aí uma resposta. Pô, por que eu botei aquele botão dessa forma? Porque eu quero manter a consistência. Então, sempre buscar o porquê. Porque são coisas que as empresas vão te perguntar, um avaliador do seu portfólio vai te perguntar. E ainda tem um porém. O seu portfólio chega antes de você, né? Muitas vezes ele vê o seu portfólio sem falar nada com você. Então, ele tem que se vender sozinho, né? E o tempo médio que um recrutador olha um portfólio é de 6 a 10 segundos. Ele recebeu um monte de portfólio. Hoje, talvez isso seja um pouco menor, porque o mercado está mais aquecido, mas ainda assim ele recebe muita coisa. Então tem que ser aquela coisa, tem que ser algo bem visual, tem que ser uma coisa de impacto para chamar a atenção dele, para ele querer parar mais do que esses 10 segundos para poder olhar com calma e falar, pô, interessante. Mas esse aqui da Joyce, deixa eu olhar com mais calma. Entendeu? Essa é a ideia. Entendo. O Carlos quer perguntar alguma coisa também. Concordo. Essa parte de portfólio até foi comentada nesse workshop que a gente está falando da EBAC, um pouco sobre, que era falando sobre carreira também, primeiro emprego, essas coisas. E ela falou muito sobre você tentar se vender na entrevista. E aí eu fiquei mesmo com essa dúvida de como você se vende na entrevista se o portfólio vai primeiro. Então, acho que talvez houvesse um tempo onde a entrevista viesse primeiro e você conseguisse se vender. Mas atualmente a maioria dos que eu tenho tentado, pelo menos pelo Gulp, que você vê as etapas, é portfólio, entrevista, fit cultural, essas coisas. Então, mas vamos tentar pensar aqui numa linha do tempo, tá? Qual é o processo para você ser contratado? Exatamente isso que você falou. A
você se cadastra em algum lugar, depois eles vão olhar o seu portfólio, vão olhar o seu currículo, se gerar algum interesse, eles vão te chamar para alguma entrevista, aí vem fit cultural, aí vem uma série de etapas onde varia de empresa para empresa. Né? A linha do tempo é essa. Aí agora vamos pensar o que então você precisa fazer antes disso. Né? Então, o que precisa fazer antes disso? Um portfólio é super importante justamente para a empresa ter uma noção de como é o seu trabalho. Às vezes, na verdade, é um casamento de coisas, porque depende muito do tamanho da empresa. Se você tem uma empresa muito grande, essa empresa ela vai aplicar vários filtros primeiro, onde nesses filtros vai eliminar várias coisas. Vou dar um exemplo mais banal. Assim. Olha, eu só quero pessoas que tenham inglês fluente. Ela vai aplicar um filtro lá na plataforma que ela está usando para essa vaga e ela vai eliminar todo mundo que não tiver ali no currículo como palavra-chave inglês fluente. Então, ela já faz um primeiro filtro ali. Depois, ela vai analisar conforme a recomendação daquele departamento, no caso, do departamento de design, por exemplo. E aí ela vai selecionar alguns currículos ali. Depois, isso vai, de fato, para alguém do time de design dar uma olhada. E aí, sim, ali as pessoas vão dar uma olhada no seu portfólio. Isso é a jornada mais comum. Tá? O que tem acontecido com mais frequência nas empresas, até nas grandes? O RH funciona só como um suporte, porque ele não entende de design. E aí o líder de design começa a garimpar pessoas para ele contratar. Então, porque a gente está vivendo um momento onde o mercado está mais aquecido. Então, esse líder ele começa a aplicar os filtros dele da forma dele. Então, por exemplo, eu já vi gente colocar assim no LinkedIn. Me diz o nome aí que você tem orgulho de ter sido seu chefe, ter sido seu líder em design. Aí a pessoa sai marcando um monte de gente. As pessoas vão comentando e vão marcando. E por que essa pessoa fez isso? Porque ela estava querendo contratar um líder em design. E ali, automaticamente, o próprio LinkedIn, pelo comentário das pessoas, gerou esse filtro para ele. Né? Então ele falou, todo mundo que está citado aqui, de alguma maneira, foi líder. Então, deixa eu pegar isso aqui e eu vou começar agora a tentar abordar essas pessoas. Então, o que a gente tem que fazer antes? Tem que pegar um case de design, pegar um desafio de design, transformar ele em algo real, né, em telas principalmente, que é a primeira coisa que chama atenção ali, que é a porta de entrada, realmente é o why, para você conseguir gerar esse portfólio. Esse portfólio não precisa ser de um projeto real. Esse portfólio pode ser de algo fictício. O que importa é a empresa ver o que você sabe fazer, ela ter pelo menos uma ideia. O resto, você vai ter entrevistas, dependendo da empresa, vai te mandar um desafio para você executar, e por aí vai. Mas é importantíssimo que você pegue um desafio e transforme ele, converta ele num projeto de UX. E o teu portfólio, o ideal é que você consiga que ele seja flexível, onde, dependendo do momento que você está, você consiga colocar ou tirar coisas. Né? Isso nem sempre é tão simples. Entendi. Só para complementar uma dúvida que eu lembrei dela agora, é que eu tenho tentado mais vagas de estágio, porque como eu estou na faculdade, eu tenho essa possibilidade de fazer estágio, mas eu estou muito na dúvida se vale mais a pena estágio ou júnior, uma vaga júnior, já que eu estou nessa transição e tal. Então, o estágio, teoricamente, é para você aprender. Né? Então, o estágio, eu acho que é mais fácil de você entrar. A vaga de júnior, ela já tem como pressupostos que você já tem uma noção melhor das coisas. Você já fez um trabalho ou outro pequeno, mas já fez. Então, a de júnior, eu acho que, para quem está muito no início, como você está me falando, eu acho melhor a de estágio. Mesmo que depois mesmo que você fique pouco tempo, ou que você opte em passar para outro estágio, mas eu acho que o estágio pode ser uma grande porta de entrada de aprendizado.
Né? Se for uma empresa que estiver disposta a ensinar, pô, é uma super oportunidade. Aí eu não sei como é que está especificamente o mercado na sua região, mas hoje você tem a possibilidade do remoto, você pode aplicar para empresas do país inteiro, né? Acho que 100% que eu apliquei até agora foi remoto. Né? Tá muito forte o remoto, né? É. Realmente. Tá bem forte. Eu meio que tentei dividir as minhas perguntas na questão das etapas relacionadas ao Double Diamond. Né? Que, tipo, quando eu aprendi metodologia de design thinking, eu aprendi pelas etapas daquele livro da MJV, que tem imersão, ideação e prototipação. E dentro de imersão tem análise e síntese. Aí eu descobri que tem esse Double Diamond, que toda vez que eu ia pesquisar artigo no Medium, aparecia ele. Eu falei assim, eu tenho que aprender isso. Na verdade, o duplo diamante, ele está dentro do processo de design thinking. Ele tem um momento onde você começa a... Deixa eu abrir uma imagem aqui, que eu acho que vai ser mais fácil, né? Para a gente conversar vendo uma imagem do duplo diamante. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele sozinho. Esse livro da MJV é muito legal. Sim. E eles têm casos que são do próprio daqui mesmo, né? Tem tipo o Projeto Andorinha. Tem o negócio das Olimpíadas. A Olimpíada é Copa. Eu não lembro mais. Tinha um caso no livro. Tem um caso, também não lembro agora dessa Copa. Tem uns que parecem ser meio antigos, né? Que falam sobre questão de caixa eletrônico, para aumentar a confiança do público na utilização do caixa eletrônico. Esse livro ele é bem antigo. Esse livro tem mais de 10 anos. Ele é bem antigo, sim. Vou deixar 2 versões abertas aqui. Peraí. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, peguei um genérico, tá? Primeiro que eu vi. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Sim. Tá chegando. Então, quando você começa aqui nesse... Vocês veem meu mouse mexendo aí? Uhum. Quando você começa aqui, nessa parte de descobrir, por que ele é esse duplo diamante? Por que ele tem essa forma? Porque ele está abrindo. Você está no momento onde você está olhando para todos os lados primeiro. Né? Você está literalmente descobrindo. Algumas pessoas chamam isso de imersão. É o momento que você mergulha naquele tema para você poder entender se aquele tema vai ser legal ou não, se faz sentido ou não para o que você está tentando descobrir. Né? Então, por isso que aqui... Chegou mais uma pessoa. Oi, Evelyn, tudo bem? Então, por isso que aqui ele está abrindo, né? E aí, quando chega aqui no meio, que você começa a fechar ele de novo, é porque você está começando a definir o que você quer.
Você já fez uma interpretação, você já fez algum tipo de... Desculpa eu botar isso maior. Você fez algum tipo de alinhamento sobre aquilo dali, você está começando a definir o que você acha melhor, você está começando a chegar na parte de ideação. Né? E aí depois chega uma hora que você, ali no meio, é assim, esse aqui é a parte que eu acho, é a solução que eu acredito que vai dar certo, aqui no meio. E aí quando você começa a desenvolver, você acaba, de certa forma, abrindo um pouco de novo, porque você começa a questionar como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou fazer. E aí você começa a pensar como é que aquilo dali pode ser transformado em algo mais viável, um MVP e tudo mais. Quando você vai para a parte de entregar, esse funil começa a fechar de novo, né? Porque nessa entrega você não vai conseguir entregar algo tão grande, você vai ter que limitar o escopo ali do teu projeto, né? E aí vem essa parte, então, aqui da entrega. Por isso que ele funciona, no final das contas, dentro do Design Thinking. Por isso que a gente começou esse papo aqui, a gente falando que o Design Thinking ele acaba sendo a base, né, referencial para todos os outros processos. Existem várias variações dele. Não sei se eu respondi sua dúvida. Você respondeu, né? Porque você explicou essa questão da meio que diferença sobre como é que funciona o diamante duplo. Eu ia fazer uma pergunta sobre a questão da personalização desse tipo de metodologia. Porque, por exemplo, quando eu fiz meus estudos de caso, eu gosto de colocar assim, parte de descoberta. Aí eu falo quais foram as ferramentas que eu utilizei. Eu queria saber, esse é meio que o caminho certo de se fazer? Ou então existem mais ferramentas adequadas? Então, acho que uma coisa importante a gente falar é que, assim, não existe uma fórmula de bolo, sabe? O design é muito abstrato e ele te permite ser muito flexível. Então, para cada caso é um caso. A gente tem as bases, como Design Thinking, como duplo diamante. Hoje acaba influenciando muito no nosso trabalho as metodologias ágeis. A gente tem várias bases, mas tudo depende de qual é o projeto e também depende muito da empresa, de qual é a cultura daquela empresa. Tem empresas que são muito mais rígidas em alguns processos e outras não. Mas, de modo geral, a gente tem alguns Canvas, que é mais conhecido como Canvas, que a gente pode seguir, né? Existe um Canvas, por exemplo, de processo mais enxuto de UX, que muitas empresas usam como pontapé inicial, é um Lean Canvas. Existe o próprio Design Thinking. Então, tudo depende. O importante é você pegar o que você entendeu, o que você acredita, e seguir ali naquele caminho, porque você pode fazer um projeto agora de um aplicativo para pedir comida, onde você vai seguir uma metodologia. Você vai para outra empresa, sei lá, de um banco, eles vão seguir outra metodologia. Mas a base vai ser a mesma, entendeu? Entendi. Mas eu estou falando muito, não estou deixando vocês perguntarem. Podem perguntar. Não, essa é exatamente a parte boa. Eu pelo menos estou aqui para aprender. É muito bom estar escutando alguém que está na área há algum tempo. Fala mais, Joyce, sobre se eu for tinha mais algumas perguntas. Porque eu fiz o negócio escrito das perguntas, então, tipo, se me deixar, eu faço várias perguntas aqui. Não, a gente está aqui para isso, vamos lá. Ok, então eu tenho uma coisa aqui falando sobre a questão de portfólio UX, especificamente. Dúvidas sobre qual a melhor plataforma. Eu agora estou no Notion, só que eu gero links para o Figma, porque eu acho que ele me dá mais liberdade em questões visuais. O que é melhor? Um artigo no Medium? Ou essa questão visual, meio de apresentação? Tá, legal. Na verdade, um pouco dos dois seria o mundo ideal. É mais difícil, né? Porque vai levar mais tempo. Mas o ideal é que você tivesse o Medium e você tivesse também alguma plataforma.
Existe o próprio Notion, que você pode converter o Notion até num site, né? Ele te permite isso. Mas tem uma parte do Notion que me incomoda um pouco quando você usa ele para portfólio, se você tiver que ficar abrindo muitas páginas. Se ele for considerando a configuração mais padrão do Notion, né? Se for aquela configuração padrão, geralmente ele vem cheio de links ali e você vai abrindo algumas páginas. Mas eu já vi gente montando no Notion que conseguiu colocar já direto algo visual ali logo de cara, sabe? Logo na primeira página e tal. Então depende muito como é que é o seu desenrolar com o Notion. O outro que é muito usado é o Behance, mas da mesma maneira você tem que ter um cuidado na hora que você seleciona a imagem que você vai colocar de capa, porque se aquela imagem ali já não passar a mensagem que você quer, aquele recrutador não vai ter vontade nem de clicar para abrir o seu projeto. E agora um que é mais moderninho, vamos dizer assim, mais novo, é o... Deixa eu olhar para não falar besteira. É o Xfolio. Se escreve assim. Vocês já viram? Vou colocar aqui no chat para vocês. Esse, apesar dele ser pago, acho que o gratuito tem muito poucos recursos, ele já te traz... Desculpa, minha Siri está se metendo na nossa conversa. Ele já te traz uma estrutura de UX. Então, ele te mostra ali, ele já te pergunta os fundamentos das coisas. Se você colocar ali uma tela, ele vai te perguntar, tá, e o resto? Cadê o resto? Ele vai te guiando, né? Então, ele vai te guiando para colocar pesquisa, colocar uma série de coisas ali. Então, eu acho a proposta dele eu acho bem legal. Tem um visual relativamente clean, assim, bem agradável. Então, você não precisa se preocupar, não vejo ele como engessadão como uma plataforma de modo geral, e também não é injeção que eu quero dizer assim, limitado, né? E ao mesmo tempo você não precisa mexer com nada de código. E ele tem plugin para o Figma, o que também é muito bom. Então, assim, só que a parte ruim é que ele é pago, não sei quanto tá. Ele tem aqui entrei aqui no plano para ver, e tem o de graça, ele é bem mais limitado, e o pago é $9 por mês. Aí vai muito do bolso de cada um, né? Mas eu acho que é uma estratégia legal. Mas se você não tiver muita coisa para colocar ali, não tiver todos esses processos para colocar ali, porque você ainda não tem experiência para isso, de repente é melhor você começar com o mais simples, com o Behance, por exemplo, ou até o próprio Notion. Porque para justificar que você pague, apesar de que $9 para dar uns R$50, não sei quanto está o dólar, é muito daquilo de que vale a pena eu pagar esse valor se eu não tenho tanta coisa ali, aí uma decisão mais pessoal, né? Mas eu acho que é legal vocês darem uma olhada nele para pelo menos ver a estrutura que ele oferece. E aí vocês podem seguir uma estrutura parecida, montar ele, por exemplo, uma estrutura nesse estilo, até dentro do próprio Behance. Você pode no Figma montar, por exemplo, uma estrutura igualzinha, e no Behance você vai colocar uma grande imagem ali e vai carregar aquela imagem para você. Mas é legal vocês terem essa noção dessa estrutura. E, de modo geral, vou antecipar aqui uma pergunta. O que a gente espera ver? Estou falando a gente porque eu também preciso recrutar, às vezes, pessoas para trabalhar comigo, né? E aí, o que eu olho? De novo, não tem uma receita de bolo, tá? Cada empresa tem um perfil. Mas eu fico muito preocupado de ver se aquilo dali tem começo, meio e fim. Quando eu abro um portfólio e aquele portfólio consegue me contar uma história daquela pessoa sem eu precisar praticamente ler nada, aquilo dali é maravilhoso. Porque eu consigo entender de que, eu já sei que essa pessoa sabe fazer desde um simples wireframe até um protótipo de alta
fidelidade, eu já sei qual o nível, mais ou menos, que ela tem de domínio do Figma. Então, quando eu bato o olho, eu consigo ter essa percepção, é o melhor dos mundos, porque eu consigo fazer uma leitura. E aí vocês já devem ter ouvido isso nos cursos que vocês fizeram. De modo geral, a gente não lê as coisas de primeira, né? O ser humano não lê as coisas de primeira. Ele primeiro escaneia aquela tela e aí depois ele lê. Só que isso é feito num intervalo de tão poucos segundos que a gente não percebe essa diferença. Então, quando eu abro um portfólio e eu escaneio aquilo dali e ele já me passa uma boa percepção, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada com mais calma. Então, é muito importante vocês aplicarem todos os conceitos que vocês aprendem e estão aprendendo de UX, você aplicar para o portfólio. Então, assim, quem é o seu usuário do seu portfólio? É o recrutador, né? Ou é o cara lá da empresa, o responsável pelo departamento de design. Como é que seria um processo de UX para ele? Você ia querer aprender, você querer entender como é que ele pensa, como é que ele age, o que ele sente, né? O que ele espera. E é mais ou menos esse o raciocínio que você tem que fazer quando você monta também um portfólio. Por isso que é bom que ele seja flexível, dependendo para onde você vai enviar. O ideal é que você faça esse envio de forma bem personalizada e não só chegar naquelas plataformas e disparar para um monte de lugar. Porque aí você vai ter você fica mais assertivo, né? Pô, essa empresa aqui é um banco, pô, eu tenho no meu portfólio um projeto de banco, então deixa eu colocar isso aqui. Ou até, se você quiser muito para uma empresa específica, às vezes vale a pena você fazer um projeto específico para aquela empresa. Né? E aí você usa a identidade visual daquela empresa, você usa as cores daquela empresa. Você não pode usar essa identidade visual profissionalmente, que tem questões legais aí, mas você pode fazer um estudo ali usando as mesmas cores, por exemplo. Né? Então já mostra uma empatia ali com a empresa e tal. Você chegou num tópico que eu tinha esquecido de colocar a pergunta, mas também é interessante, que é a carta de apresentação. Quando eu vejo vídeos lá de fora, principalmente, é muito comum, quando você vai se aplicar para o trabalho, ter a carta de apresentação. Aqui não é tanto. Geralmente, o que eu faço quando tem um e-mail, eu escrevo alguma coisa falando sobre mim, sobre o que eu já fiz, e de vez em quando, na verdade é uma coisa mais que eu estou fazendo mais ultimamente, eu coloco algum projeto específico, né? Alguns poucos de casos que eu já fiz. Aí eu tô lembrando do que você está dizendo, que, tipo, para você direcionar um estudo de caso que seja mais adequado àquela vaga. Exatamente. Porque aí E aí, se você parar para pensar, o que eu estou sugerindo aqui é o UX puro. Né? É você tentar criar uma empatia com aquele usuário que vai consumir aquela informação, você tentar prever qual vai ser a experiência que ele vai ter. Então, sempre que você puder adaptar, é melhor. Em relação à carta de apresentação, mais uma vez, vou falar isso aqui centenas de vezes, não tem uma fórmula de bolo quando a gente fala de design. Então, assim, o que eu sempre sugiro? Essa carta de apresentação, você tem que passar um pouco da sua personalidade nela. Então, assim, quem é você como pessoa? Porque o que acontece hoje nas empresas? Você contrata aquela pessoa por causa que ela tem a técnica que você está precisando, que a empresa está precisando. E aquela pessoa, muitas vezes, ela é demitida porque ela não tem outros skills de personalidade. Ela tem dificuldade de trabalhar em grupo, ela tem dificuldade de comunicação, ela, de repente, é uma pessoa muito estourada, não é uma pessoa flexível, enfim, uma série de coisas que é necessário para você poder trabalhar de forma harmônica dentro de uma empresa. Então, não adianta você ser o mago do Figma se você tiver uma má comunicação com as outras pessoas, por exemplo. Então, nessa carta de apresentação, você tem que passar um pouco da sua personalidade para mostrar que você é uma pessoa bacana, que vale a pena trabalhar com você, né, que você tem uma boa comunicação, que você está disposta a encarar novos desafios, resiliência, principalmente, porque é uma coisa que
muito comum no nosso trabalho, a gente se dedica um tempão para fazer alguma coisa, fazer uma tela, e, cara, chega na hora, o pessoal fala assim, não é nada disso, ou até na hora que você vai botar para teste com o usuário final, você vê que, de repente, não era aquele o caminho, e aí você tem que refazer tudo. Então, resiliência hoje é uma habilidade muito importante. Criatividade também. Bom, aí eu poderia citar um monte de coisas aqui, mas é mais essa coisa pessoal. Você vai citar ali que você sabe, por exemplo, Figma, mas você vai tentar passar uma ideia de quem é você como pessoa, o ser humano ali. Então, você falou sobre essa questão da resiliência, eu lembrei logo do meu projeto da sacola. Por quê? Dentro da faculdade, eu fiz um projeto de sacola reutilizável a partir de sacos plásticos. Eu produzi um tecido plástico a partir tipo de juntar os pedaços de sacola com ferro. E aí, quando eu fazia esse projeto, eu tive muito problema porque eu queria que ele tivesse estampa e eu não conseguia fazer ficar com estampa. Por questão de que é um plástico, é difícil fazer isso. E então eu tive que modificar os requisitos do projeto ao longo do caminho. Então eu gosto muito de citar esse projeto quando vamos escrever para vagas, só que como você pode observar, ele é um projeto de produto físico, não digital. Então eu sempre tenho essa coisa, tipo, eu acho que ele demonstra muito bem minhas habilidades, mas ao mesmo tempo fico com esse receio. Então, mas quando você fala de UX, você está falando de experiência como um todo, não precisa ser só o digital. Aí é aquela história de você adaptar para cada empresa, né? Dependendo da empresa que você vai, o seu projeto tem tudo a ver. Se for uma empresa 100% digital, ela não faz nada físico, aí esse projeto já não se enquadra, eles não vão dar tanto valor a esse projeto, né? E aí, conforme, quando você monta o seu portfólio, você tem que montar colocando, vou pegar o seu projeto como exemplo, tá? Cara, de onde partiu essa ideia? Por que você resolveu fazer isso? Qual foi o processo que você usou para chegar a essa conclusão? Como é que você construiu aquilo dali? E aí, finalmente, o resultado final. E aí, isso é o que vai gerar valor para o seu projeto. Quando as pessoas olham só o projeto pronto, a tendência é que as pessoas pensem assim, isso aí qualquer um faz. Não, dá um trabalho danado fazer aquilo dali, teve todo um estudo em cima daquilo e tal. Então, por mais que a pessoa seja da área de design, ela tem uma tendência a diminuir o valor do seu trabalho porque ela não viu o processo. Então, sempre que você puder mostrar o processo, claro que de uma maneira bem concisa, para não ficar maçante de se ver, é sempre bom. Certo. Achei interessante que o Jess falou sobre esse projeto, porque eu fiquei pensando que talvez tenha coisas que eu tenha construído no curso de arquitetura que também possa ser utilizado. Até porque quando a gente olha por um lado, a arquitetura é exatamente sobre o usuário, né? Sobre você... Envolve todo o usuário ali, basicamente. A arquitetura, na verdade, a gente, quando você fala de UX de modo geral, a gente usa como base, que hoje a gente enxerga isso um pouco mais distante, mas a gente traz como base muita coisa da arquitetura, da engenharia, do marketing. A gente traz muitas habilidades de outras profissões que, no final das contas, criou uma nova profissão. Mas na arquitetura, por exemplo, a parte de acessibilidade é fundamental, né? O tamanho que você coloca para uma porta para passar uma cadeira de rodas, ou até a forma que essa porta abre, onde que ela vai bater, se ela não vai atrapalhar a experiência de quem... Uma coisa que eu já vi acontecer, você abriu a porta de um cômodo e aí, por conta disso, você não consegue abrir a porta de um armário, né? Então, ou essa porta desse cômodo fica batendo a maçaneta naquele armário e marca o armário, né? Então, você vai danificando a porta do armário, porque a porta do quarto está batendo no armário. Enfim, tudo isso são coisas que o arquiteto pensa, fala, não, peraí, se eu colocar esse armário na outra parede, né, não vai gerar uma melhor experiência, não vou danificar, e assim vai. Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio, só que hoje está muito forte a questão digital. Sim. Mas a gente traz muitas coisas das outras profissões. E na arquitetura se fala muito disso da experiência, né? Tipo, pô, isso aqui é alto, vou colocar uma escada, essa escada, como é que eu faço para ela ficar mais leve, não ficar tão íngreme? Então, eu vou quebrar essa escada onde ela vai para um lado.
faz um zigue-zague, assim, né? Em vez de eu colocar uma escada direto. Tudo isso é experiência também que você está projetando, né? Então, a gente traz muita referência da arquitetura. O seu curso hoje, apesar de não ter a ver diretamente com o X, a base dele, né, a estrutura dele, vai te ajudar em ter uma visão diferenciada, sem dúvida. Muito bom essa parte. Deu um alívio, né, saber disso. Porque eu pensava eu pensava mais como uma desvantagem, porque a maioria das vagas de estágio no caso, pedia ensino superior em design, ou então áreas afins, ou correlatas, e aí eu imaginava a arquitetura não tão afim assim, só que aí eu percebi que eu poderia usar isso como uma vantagem, no caso. Então, na verdade, antigamente tinha muito essa questão de fazer uma exigência que o nível superior fosse de um curso específico. Isso era muito comum. Hoje, eu tenho pessoas que trabalham comigo, por exemplo, que nem têm nível superior, nem estão mais cursando. Começaram a faculdade, pararam, trancaram. Eu sou contra a faculdade? Claro que não, pelo contrário. Dou maior apoio, acho que tem que fazer, tanto é que dou aula em faculdade. Mas, dependendo do profissional, do contexto de vida dele, às vezes uma faculdade não é o que vai fazer a diferença. E hoje, nas vagas, você já tem um pouco essa abertura. Tem muita gente migrando de outras áreas para o UX. Então, você não tem mais aquela exigência de que tem que ser de um curso específico. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa na minha equipe, uma das melhores que a gente tem, ela migrou de Direito para Design. Hoje ela até faz faculdade de Design, mas ela começou a trabalhar com a gente, ela tinha acabado de sair do Direito e foi investindo em curso, em conhecimento, movimentando a comunidade. E trabalhando ali com a gente, ela entrou como estágio, foi aprendendo. Hoje ela decidiu migrar para também fazer a faculdade de Design, mas nem todo mundo faz. Deixou de ser uma obrigatoriedade, não é mais uma exigência assim, com certeza uma vaga precisa ter formação em design. Formação que eu digo de faculdade, né? Você precisa demonstrar que você tem o conhecimento. Sim, total. Pode falar. É porque eu ia fazer perguntas relacionadas à questão de descoberta, né? E como eu disse, eu separei naquelas questões diárias. Aí eu ia começar a entrar em outro assunto, então... Vai lá, segue aí. Ok. Então é o seguinte, quando eu assistir aquele workshop da EBAC, tinha questão falando sobre questionários, porque a gente não pode fazer um questionário simplesmente por fazer. A gente tem que ter alguma ideia na cabeça, e questionário geralmente... Não, eu acho que não eram questionários, era pesquisa no geral. Não, acho que era questionários. Que você tinha que estar pensando na questão de validação de hipóteses. Então, por exemplo, você falou sobre fazer um aplicativo para ajudar na mobilidade de uma cidade, né? Você falou assim, você podia pensar na questão do Uber. Como é que eu transformo isso em hipóteses para o meu questionário? Porque eu acho que de vez em quando falta essa sensibilidade, enquanto designer júnior, de saber como fazer essas hipóteses. Tá, vamos... Deixa eu pensar, porque eu posso te responder de 50 maneiras. Na verdade, o ponto de partida ele tem que ser sempre um problema. Qual problema você quer resolver? Esse é o ponto de partida. Então, assim, vamos citar aqui o que você colocou como exemplo, o Uber. Qual é o meu problema? O meu problema é que o transporte público é ruim e o táxi é muito caro. Como é que eu resolvo esse problema? E aí você vai para campo para entender por que esse problema acontece. Aí você vai estudar os transportes públicos, você vai ver por que ele é ruim, você vai ver por que o táxi é tão caro, né? Para, a partir dali, você começar a gerar essas hipóteses. Tipo, mas é ruim, não vai ter solução, o que eu posso fazer? Qual é a alternativa? E aí você vai pesquisando, até que você começa a ir, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Porque eu não sei qual foi a origem dessa história, mas vou chutar. Você está pesquisando e chegou à conclusão de que 50% dos carros que são fabricados
não estão na rua, estão na garagem. Por alguma razão, a sua pesquisa se direcionou aonde você chegou a esse dado chegou na sua mão. Aí você fala, ué, mas onde é que estão os outros 50% desses carros? Estão tudo parados nas garagens? Não é possível. As pessoas compram e deixam parado, aí você vai cavucando, você vai procurando. Aí depende muito do direcionamento que você quer dar para a sua pesquisa, né? Então, dependendo do direcionamento, se for uma pesquisa muito exploratória, ou seja, se for uma pesquisa muito aberta, te permite uma série de coisas. Tem pesquisas que já são mais fechadas, eu quero descobrir um problema específico, elas são mais fechadas. Mas vamos supor aqui que tenha sido esse caminho do Uber. E aí eles foram investigar, onde é que estão esses carros? Descobriram que estavam parados na garagem e que muita gente está tendo um custo de manter esse carro parado na garagem e que gostaria de transformar isso em dinheiro de alguma forma. E aí assim foi. Aí provavelmente teve uma pesquisa sobre se as pessoas estavam dispostas a dirigir dessa maneira, se outras pessoas estavam dispostas a entrar num carro de um desconhecido. Aí vem a parte da inovação. Quando é uma coisa que é muito disruptiva, você tem que você vai ter um prazo de mudança de hábito maior, por exemplo. Então, para pensar. Há anos atrás, você entrar no carro de um desconhecido era uma coisa que ninguém pensava. E hoje a gente chama o Uber e entra, né, numa boa. Então, ele precisou fazer toda uma pesquisa para chegar à conclusão de, será que eu vou conseguir quebrar essa barreira da segurança, colocando no Brasil, né? Aqui no Brasil, eu conseguir quebrar essa barreira da segurança para, de fato, as pessoas usarem o meu serviço? Aí, por isso que você cria um MVP, aí você testa, aí você vê qual vai ser a reação das pessoas, e assim vai. Aí, o que o Uber fez para tentar resolver esse problema? Agora, pelo menos aqui no Rio, eu não vejo esse cuidado todo, não sei como é que está nas outras cidades, mas tem todo um cuidado de segurança, mostra quantas estrelinhas o cara tem, as recomendações daquele motorista, tem uma série de informações ali no aplicativo para você se sentir mais seguro, porque ele sabe que essa é a dor do usuário dele. Será que é seguro? E aí começou a ter também o inverso. O motorista também tem informações nossas, para ele ter essa sensação também de segurança de que ele está pegando um passageiro que ele não vai ter problema. E aí, com isso, ele criou uma ponte, onde tinha um buraco aqui, ele conseguiu criar uma ponte. Quando você cria essa ponte, você gerou inovação. E aí, criou essa ponte, você convenceu que as pessoas têm que passar por cima dessa ponte, a inovação está criada ali. Então, depende muito cada caso. Cada caso é um caso, com essa pergunta que você fez. Mas o ponto de partida tem que ser sempre o problema, e não a hipótese, que aliás é bem comum. As pessoas não investigam profundamente o problema e vão direto para a hipótese, porque elas usam muito dos achismos dela. Respondi sua dúvida? Sim, eu gostei bastante dessa dica, da questão dos problemas. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte... quando eu estou fazendo essa questão do estudo de caso, eu sempre vou citar isso porque é o que eu faço meio que essa questão ficcional, né, do estudo de caso, enquanto eu não tenho experiência dentro do mercado. Tem a questão dos insights, que eu tento procurar através ou de pesquisas mais gerais. Eu descobri que tem vários grupos pelo Brasil que fazem pesquisas gerais sobre determinado espaço, determinado tema. Por exemplo, quando eu fiz um workshop falando sobre design de games, eu descobri que tem um grupo que faz pesquisa relacionada a qual é o perfil gamer do Brasil, né? E aí eu pego essas pesquisas gerais e eu gero insights sobre isso, né? Não é uma pesquisa que eu fiz. Tudo bem. Isso daí a gente chama de pesquisa desk. Fala aí, Carlos. O que você fala? Não, falei alto. É isso mesmo. Pode continuar, gente. O Desk Research, seja lá o nome que você queira dar, mas mais conhecido como pesquisa desk, que é literalmente aquela pesquisa de mesa, é aquela pesquisa que alguém já fez, esses dados já são consolidados, e você usa desses dados como base para você começar a sua pesquisa. Então, as pessoas podem pegar a pesquisa do IBGE, podem pegar pesquisas qual é o nome daquele lugar? Do IBOP, enfim, de N institutos de pesquisas, que já traz, inclusive, uma seriedade sobre aquilo, porque aquele instituto você sabe que é mais sério, então traz uma confiabilidade daqueles dados,
e você usa aquele dado como um ponto de partida, né? Se você quer investigar algo mais detalhado, porque geralmente essas pesquisas são mais amplas. Então, você trouxe, por exemplo, uma pesquisa de game, você pode chegar à conclusão de que na Bahia tem X pessoas, X profissionais de game. Pô, mas aí dentro dessa informação, você quer descobrir algo mais específico. E aí dentro desse algo mais específico, você não parte do zero. Você já sabe que, vamos supor, a maioria desses gamers estão concentrados no bairro tal. Você já sabe, então, que é por ali, é o caminho que você vai ter que investigar para conseguir, de repente, abordar essas pessoas, né? Então, é muito importante você ter acesso, sim, a essas pesquisas prontas. Elas são muito bem-vindas, porque elas dão direcionamentos iniciais para a tomada de decisão. E ter informações mais técnicas, a gente também considera insight, por exemplo, padrão de leitura em dispositivos, eu acho que é dispositivos eletrônicos, digitais, que é aquele padrão F. Isso estaria dentro de insight ou isso se poria depois? Não, na verdade, esse padrão, existe mais de um padrão, tá? Depende de qual é o seu site, o aplicativo. Mas isso não vejo inicialmente como uma questão de pesquisa. Isso aí geralmente é uma questão de quando você constrói a arquitetura do seu site ou do seu aplicativo, já prevendo de que você já sabe de que o padrão de leitura é mais ou menos dentro do F. Então, isso acaba também te ajudando a te direcionar sobre as decisões de onde fica cada componente visual, né? Então, isso associado à usabilidade, a informação de usabilidade, a mais popular são as heurísticas de Nielsen, são aquelas 10 regras que ele recomenda de usabilidade. Isso te ajuda a beça, porque você lê lá as 10 dicas de Nielsen em relação à usabilidade, e você... Desculpa aqui, tem uma criança chorando aqui, me distraiu. Você vê essas documentações de usabilidade associadas a esses padrões. Existe um padrão F, existe um padrão Z, desktop, dependendo do site, tem muita questão do padrão Z. Então, isso ajuda você a tomar a decisão de como você vai montar aquilo dali. Heurísticas de Nilson era a minha próxima pergunta, que era a questão de explicar, dentro do meu estudo de caso, a utilização da heurísticas, gestalt, design, por exemplo, questão de agrupamento. Quando a gente vai desenvolver aqueles menus, né, que ficam na parte inferior dos smartphones, tem esse lance de que as pessoas se lembram mais do primeiro e do último ícone. Pelo menos os artigos que eu vejo geralmente falam sobre isso. Aí, como é que eu faço para explicar essas questões dentro do meu estudo de caso? Para não ficar parecendo que eu simplesmente coloquei aquilo daquele jeito, porque eu quis. Tá, legal. Quando você vai fazer uma análise de usabilidade, por exemplo, você usa muito as heurísticas de Nielsen como referência. E aí, você pode pegar uma dessas heurísticas e falar assim, o certo você vai olhando uma tarefa dentro daquilo que você propôs, dentro da navegação que você propôs, você vai bater nessas heurísticas. Por exemplo, estado do sistema. O cliente, o usuário tem que saber sempre qual estado ele está. Tipo, está online, está offline, em que momento eu estou, o que está acontecendo comigo nesse momento, né? Isso é uma das heurísticas de Nielsen. Aí você pode falar assim, olha, aqui eu estou colocando, por exemplo, essa bolinha aqui escrito online para sempre mostrar quando ele está online ou quando ele está offline. Você está atendendo uma das heurísticas. Da mesma maneira que esses botões esses ícones que você colocou, você também pode tentar bater ele com alguma heurística. No caso dos ícones, é mais fácil você bater com Gestalt. Aí você fala, olha, que eu usei a lei tal de Gestalt, porque essa lei diz que em relação ao agrupamento acontece isso, isso, isso. Sim, essa de Gestalt da navegação. Você pode sempre vincular com alguma coisa. No caso, essa discussão me criou uma dúvida. É realmente necessário deixar explícito que, tipo, eu estou usando essa heurística aqui, a bolinha, como falou, online e offline. É realmente necessário no UX Case colocar, eu fiz isso porque eu estou usando a heurística e tal. Não, de modo geral, quem
quem já entende do assunto vai bater o olho ali e vai identificar essas heurísticas automaticamente. Uhum. Hoje, como eu falei para vocês, eu já crio o processo de design thinking automático na minha cabeça. Quando eu vou olhar telas que alguém desenhou no Figma com processo, automaticamente, porque a gente vai trabalhando muito com aquilo, isso já vai fazendo parte de nós. Eu bato o olho ali, eu já consigo identificar se aquela pessoa usou, está atendendo às heurísticas, ou o inverso, né? Quando está com problema, também grita do mesmo jeito, né? Como que a gente tem um olhar para o bom, a gente tem um olhar para o que não está funcionando. Então, de modo geral, não precisa. Mas, se você quiser... Você levantou uma coisa interessante pelo seguinte. Eu acho importante ser muito transparente quando você vai passar por um processo seletivo e falar sempre a verdade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você mentir na entrevista, por exemplo, ou até no teu portfólio, você vai entrar na empresa. Chegar lá dentro, alguém vai pegar a sua mentira. E você não vai durar nada na empresa e você vai ainda sair queimado da empresa. Então, assim, eu acho que você tem que assumir o que você é. Então, por exemplo, olha, nesse momento eu sou uma pessoa que está migrando, eu sou júnior, eu estou aprendendo. Você está assumindo isso. Se você está assumindo isso, é legal você, de repente, colocar, pontuar, não super detalhado, mas pontuar algumas heurísticas, para aquela pessoa entender o seguinte, pô, esse cara aqui é júnior, mas olha só, ele teve toda uma preocupação com as heurísticas, né? Porque aí você está ajudando que esse escaneamento dele, você está gerando mais valor para o teu portfólio. Olha, apesar de eu ser júnior, olha aqui a preocupação que eu tive, né? Sempre tentando ter um bom equilíbrio de informação. Se você enche de informação, fica cansativo de ver. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Dependendo do projeto, você pode só citar, esse projeto atendeu a todas as heurísticas de Nielsen, por causa disso, por causa daquilo. Então, depende muito de como você quer se vender, sabe? Mas eu sempre parto do princípio que você deve se vender mostrando o que você é, e não o que você não é. Uhum. Né? Então, eu acho que para um cargo de júnior, cara, dependendo da empresa, aquela história de se adaptar ao portfólio, eu acho que sim, acho que de repente pode até valer a pena você citar alguma coisa para mostrar que você tem esse conhecimento. Paralelo a isso, o que você pode fazer? Se você pega, por exemplo, escreve um artigo no Medium, onde só fala sobre as heurísticas, que pode ser, cara, o Medium é sensacional porque te dá liberdade de você contar suas histórias. Você pode contar a história assim, a primeira vez que eu fui usar as heurísticas de Nielsen. Aí você pode contar alguma coisa engraçada, que você achou que era A e na verdade era B, alguma situação que você passou. Ele é livre, permite que você conte qualquer coisa. Claro, né, de uma maneira coerente e o mais profissional possível. Ali você está conseguindo vincular de que aquela informação que você passou no seu portfólio, você tem uma outra base de informação para reforçar aquilo dali. Então, se esse recrutador viu o teu portfólio, ele gostou, ele quer investigar um pouco mais sobre você, você ter um Medium é maravilhoso. Entendeu? Acaba que o Medium, ele vai reforçar algumas coisas. Ele vai ler todos os seus artigos do Medium? Cara, provavelmente não, porque ele não vai ter tempo. Mas ele vai passar os olhos e vai ver o título, vai ver as principais chamadas, vai falar, pô, que legal isso aqui que esse cara fez. Né? Então, por isso vocês me perguntaram lá no início, o Medium, o que a gente faz? O ideal é que você tenha os dois. Uma vez eu contratei uma pessoa mais pelo Medium dela do que pelo portfólio. Porque ela conseguia expor as ideias dela com muita facilidade, ela conseguia me mostrar a linha de raciocínio dela com muita facilidade, mas ela não tinha tanta coisa de UI para mostrar, por exemplo. Mas eu percebi ali que ela tinha um bom raciocínio, ela entendia do assunto, ela tinha estudado muito sobre o X, era só uma questão de oportunidade, que ela não teve ali para desenvolver mais a parte de UI. Como meu foco estava sendo mais para o X-Writing ou para pesquisa, ela acabou chamando a minha atenção. Se eu estivesse procurando para ocupar uma vaga de UI, aí, de repente, ela não ia chamar a minha atenção, entendeu? Então, tá entendendo como cada caso é um caso? Sim. É muito difícil a gente falar uma coisa exata, né?
certeza. Mas agora eu vou tentar relaxar mais essa questão de não precisar colocar todas essas questões. Não precisa colocar. Não precisa colocar todas essas questões. Não é que não precisa e precisa. Aliás, esse que é o legal do design, né? Ele te dá muita flexibilidade, um monte de coisa. Né? Se você pegar um mesmo projeto e você apresentar para empresas diferentes, você pedir para empresas diferentes para executar aquele projeto, vão sair coisas completamente diferentes uma das outras. Você pega empresas top, com super experiência, vai sair uma coisa totalmente diferente da outra. Os dois provavelmente muito bons, se for uma empresa experiente. Mas, e esse, na minha visão, esse que é o bacana do design, porque você não é tão amarrado, né? Você tem uma certa flexibilidade, uma coisa que não é uma ciência 100% exata, né? Você vai depender muito da sua investigação, da sua pesquisa, dos dados, da percepção que você vai ter sobre aquele usuário. Eu tenho uma percepção, você tem outra. Por isso que é uma área onde é muito importante o trabalho multidisciplinar. Porque se eu for fazer uma pesquisa totalmente sozinho, de onde sai a minha percepção? Sai do meu histórico de vida. Tudo que eu vivi é o que forma a minha percepção das coisas. Se eu faço aquilo sozinho, eu tenho só um ponto de vista. Se eu falo assim, não, olha só, essa pesquisa aqui eu vou compartilhar com o Carlos e vou compartilhar com a Joyce. Vocês vão trazer o ponto de vista de vocês, que é baseado no histórico de vida de vocês. E aí, de repente, vocês vão me falar coisas que eu vou falar assim, caramba, que legal, não tinha pensado nisso. Então, esse que é o legal do design, porque ele permite essas coisas. Né? Pelo menos essa é a parte que eu acho mais interessante. A gente não fica engessado. Né? Sim. Eu concordo com essa questão da flexibilidade de você poder ir para diferentes áreas. É muito legal do design. Até porque eu sou o tipo de pessoa que fica pesquisando coisas aleatórias na internet. Eu também. Então, aí é importante, às vezes, o pesquisar aleatório é maravilhoso. Mas quando você está num processo, aí você tem que criar esse funil, sabe? Senão você vai abrindo aba, abrindo aba, abrindo aba, e quando você vê, você tem muita informação e não tem nada. Né? Então é muito importante você ter esse funil e seguir nele, senão você começa a se perder. Pesquisa, você estalou o dedo, você se perdeu. Né? Então, por isso que quando você começa a pensar em fazer uma pesquisa, ela tem que estar bem fundamentada, ela tem que ter os objetivos muito claros, né, para que justamente que você tenha uma linha a seguir, senão você sai dessa linha sem perceber. Agora eu queria entrar num tópico que era a questão das personas, né? Eu acho que eu tenho uma certa falta de entendimento relacionado a personas. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que eu só criei proto-personas. Quer dizer, tirando no projeto de pesquisa que eu fiz da faculdade. Mas é questão tipo de... Porque em si você tem que construir uma história, né? Aí tem essa questão de você meio que pensar pelo outro. Se você é uma pessoa mais de exatas, você vai ter mais dificuldade de pensar no outro. A persona, de modo geral, ela está sempre associada a um cenário. É bem comum você criar cenários e personas juntos. Porque essa persona, ela acaba que não... Ela perde o valor se ela não tiver um cenário associado a ela. Né? Então, você quer criar uma persona, sei lá, de um aluno da faculdade. Cara, esse aluno da faculdade, ele vai ter uma experiência se ele estuda à noite. Ele vai ter outra experiência se ele estuda de manhã. Né? Então, à noite você tem uma série de variáveis, desde a segurança, porque vai sair tarde da faculdade, até as pessoas que, na maioria das vezes, falando de uma forma genérica, costumam ser um pouco mais velhas. De manhã, de repente, você vai ter outra questão. Em vez de ser a segurança, o transporte vai estar muito cheio, porque é hora do rush, todo mundo indo trabalhar. Em compensação, dentro da sala de aula, a tendência é que você tenha pessoas mais novas, que são pessoas que, de repente, ainda não estão trabalhando. Olha só, um exemplo aqui, bobo, quantas variáveis a gente não abriu. Né? Então, quando você faz essa persona, ela está associada a um cenário, ela é muito mais fácil de você trabalhar. Então, você fala, olha, minha persona vai ser o Carlos, e ele estuda na faculdade tal, no horário da noite. Você já começou a colocá-la dentro de um cenário.
Entendi. Muita gente não detalha muito esse cenário, mas é importante que tenha, justamente para não ficar muito solto, né? Para você ter uma coisa mais próxima do real. Então, nesse sentido, ela seria mais fácil de você conseguir fazer entrevistas qualitativas não tão estruturadas, né? Tipo, deixando a pessoa contar um pouco da história dela. O ideal é que toda pesquisa tenha uma estrutura mínima, né? Mas existem algumas técnicas de pesquisa que a gente chama de exploratórias, que elas são mais abertas. Tipo, pô, eu quero resolver esse problema, não sei nem por onde começar. E aí ela é exploratória. Então você vai, vamos continuar com o exemplo aqui da faculdade. Você vai chegar lá e vai entrevistar alunos, a princípio, de forma totalmente aleatória. Dependendo do que você quer descobrir, você vai criar um funil daquilo dali e falar assim, pô, agora eu cheguei à conclusão de que eu não preciso mais entrevistar qualquer aluno. Fiz um funil, quero entrevistar só quem faz comunicação, artes e design. Mas você começou com um negócio muito amplo, muito exploratório. Estava muito aberto, muito amplo. Então você tem certeza de que daquilo dali você não vai tirar uma conclusão final. Você precisa tirar daquilo dali é um start para a sua pesquisa. De repente, porque o que você quer descobrir, você não tem um instituto de pesquisa que te forneça previamente algum dado, né? Geralmente isso acontece quando você não tem dado nenhum, nada. Você está totalmente cru. Aí você começa com uma pesquisa exploratória, que acaba sendo, entre aspas, uma pesquisa teste, né? Você está meio que vai tateando no escuro para você conseguir achar alguma coisa. E a partir dali você começa. Entendi. Carlos, quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, acho que minhas dúvidas foram sanadas. Pelo menos acho que eu estava em mente. E a Joyce trouxe várias discussões interessantes também. Se deixar, como eu disse, eu tenho muita pergunta. Não, mas você tem mais alguma dúvida, Joyce? Então, eu coloquei na parte de elaboração, porque é sempre uma coisa que eu fico na dúvida. Se está na parte de elaboração, eu estou na parte de definição, que é jornada de usuários e user flows, né? Porque o que acontece? Principalmente, eu acho que nesse caso aqui, user flow, né? Porque eu acho que o jornada de usuário está um pouco dentro de persona, tipo, de entender essa questão da coisa que a pessoa vai fazer. A gente vai fazer um aplicativo, mas geralmente a gente não faz muita tela, porque senão é muita tela para fazer. E aí, como é que a gente transmite essa questão do qual vai ser o caminho que o usuário vai ter se você não tem o produto final, as telas, dentro do estudo de caso? Tipo, você tem 4 telas dentro do estudo de caso no final, mas o caminho do usuário ele pode levar para 16 caminhos diferentes. Então, quando você tem um projeto ou um problema muito grande, você tem que primeiro fatiar esse problema de alguma forma. E antes de você desenhar essas telas, o ideal é que primeiro você faça um fluxo, né? O que você imagina que vai ser o design de interação daquilo dali, né? Quais vão ser as etapas? Um sitemap? Um sitemap é diferente de um fluxo. O sitemap ele mostra toda a estrutura que tem de um sistema, de um site, um aplicativo, toda a estrutura está ali. Ele vai te mostrar todas as páginas que existem. Quando você fala de fluxo, é todas as possibilidades de interação. Então, posso fazer uma caixinha ali, sei lá, de página inicial, e dessa caixinha eu passar várias e para várias outras caixas. Sei lá, aqui eu posso clicar em 10 coisas diferentes e cada uma me leva para um universo diferente. Eu sempre lembro da questão do login. Se tiver logado, começa uma coisa, se não tiver logado, vai para outro lugar. Exatamente. E aí chegam vários momentos que você tem o usuário tem que tomar uma decisão. E aí nesse fluxo você vai falar, se ele clicar em sim, ele vai para a direita. Se ele clicar em não, ele vai para a esquerda. E aí você desenvolve o fluxo da direita e desenvolve o fluxo da esquerda. Isso pode se tornar um negócio enorme, um monstro enorme? Pode, dependendo do seu projeto, pode. Por isso que você começa primeiro com fluxos
genéricos, ou seja, que mostra o todo primeiro, assim, sem você detalhar tanta coisa, e aí depois você pega um pedaço deles e fala assim, pô, qual é a parte mais importante? É esse pedaço? Então vamos começar com esse pedaço. E aí esse pedaço você detalha ele, aí você vai detalhando mesmo, assim, pô, clicou aqui, acontece isso, clicou ali, acontece aquilo, mas só com caixinhas por enquanto. Tem gente que já faz isso, quem tem mais habilidade de desenho, já faz isso rabiscando as telas. Ali fazendo um quadrado e colocando mais ou menos a gente chama de rabisco frame, né? Já colocando uma coisa ali mais, um esboço do que você pode fazer. E dali ele vai puxando setinhas e tal. Se você pensar num projeto inteiro, você não consegue começar. Você tem que sempre fatiar esse problema. E aí, isso bate muito nas metodologias usadas hoje para desenvolvimento de produto digital. As empresas trabalham com ciclos, que a gente chama de sprints, que geralmente são semanais ou quinzenais. O que acontece? A empresa tem um problema desse tamanho para resolver, que é o produto dela que ela precisa lançar. Ela pega esse produto, esse problema, e ela fatia ele em vários pedaços, e esses pedaços são distribuídos em semanas. Ele vai falando, primeiro pedaço você faz aqui na primeira semana, depois o pedaço você faz isso aqui e tal. Só que são equipes multidisciplinares. Então, enquanto o design está fazendo uma parte, o ideal é que o design esteja sempre à frente até da parte de engenharia e desenvolvimento. Enquanto o design está fazendo uma parte, o pessoal de outra equipe está fazendo outra. O desenvolvimento está adiantando alguma coisa. Né? Então, de modo geral, o que o ideal é que o design esteja sempre à frente? Porque enquanto engenharia, quando eu digo engenharia, o pessoal de desenvolvimento e tal, está desenvolvendo alguma coisa, o design já está pensando em outra funcionalidade. Por que o design está à frente? Porque o design tem que projetar aquilo dali, desenhar aquelas telas, gerar um protótipo, testar com o usuário, validar esse teste se deu certo. Se deu certo, você vai ajustar, vai testar de novo. Enfim, a gente tem um longo processo para depois a gente falar assim, ok, pessoal da engenharia pode implementar. Então, a gente tem que estar sempre à frente deles, dentro de um processo. E aí, nesse à frente, justamente que a gente tem muitas etapas, quando eu falo assim, pode implementar, ele pega o nosso, que eu liberei lá para ele, começa a implementar. Eu passo para a próxima semana, que tem mais um pedacinho desse problema para resolver. E assim vai. Entendeu? Não sei se deu para entender essa lógica que eu falei. Mas, em resumo, é que a gente não consegue construir um produto inteiro de uma vez só. A gente precisa ter uma visão macro dele, depois a gente vai quebrando ele em pedaços e vai desenvolvendo ele pedaço por pedaço até ele para o ar. E a gente vê isso acontecer com uma certa frequência quando a gente vai usar algum aplicativo, algum site, produtos do Google, de modo geral, onde ele fala assim, olha, agora tem uma nova funcionalidade aqui. Ele não muda tudo de uma vez, ele mostra um pedaço e a equipe dele melhorou. E aí você testa, você usa e tal, e aí eles validam aquilo, beleza, então vamos em frente. Aí daqui a pouco ele muda mais um pedacinho, entendeu? É muito difícil você ver um produto digital fazer uma mudança radical do produto inteiro, porque a equipe teve que parar durante muito tempo para fazer aquilo sozinha durante o tempo, para depois botar tudo de uma vez no ar. Acaba que, até como negócio, não é muito saudável. Não sei se eu sempre termino me perguntando assim, se eu respondi a sua pergunta. Acredito que sim. Eu gostei das explicações. Eu tenho uma última pergunta. Eu lembrei de uma coisa. Não tinha limite de tempo? Porque eu tô fazendo pergunta. Já estouramos nosso tempo, já estouramos. Ok. Mas é uma pergunta pequena. Que é assim. Como eu faço o wireframe já no digital, eu sempre fico nessa dúvida se o wireframe precisa ter o mesmo layout, onde os objetos vão ficar, a posição dos objetos, que o protótipo final. Porque eu já fiz alterações, tipo, o wireframe estava de um jeito, e aí eu decidi mudar no protótipo final, onde ia ficar determinado botão, e eu fui lá e alterei o wireframe. Mas eu fico pensando, no sentido de ser um histórico do projeto, isso não é ruim, porque
Não mostra que eu fiz essa tal mudança? Então, depende de cada empresa, porque assim, você pode, por exemplo, fazer essa mudança e você só vai lá no wireframe e só pontua assim, alterado no protótipo final. Ou tem empresa que ignora o wireframe e fala assim, olha, essa aqui foi a nossa primeira ideia, mas depois aqui a gente foi mudando e chegou à conclusão de que agora está aqui nossa decisão final, por exemplo. Né? Então, e aí nem ficam ajustando o wireframe, porque ele, na verdade, é um esqueleto do que você pretende fazer. Né? Então, ele acaba... Você tem essa flexibilidade, mas aí aquilo depende muito de regra de cada empresa. Tem empresa que vai falar, não, então volta lá no wireframe e conserta. A maioria delas vai falar, não, isso aqui é um processo, esse aqui é um primeiro processo, beleza. Você pode fazer uma versão 2 desse wireframe se você quiser, ou você pode pular desse wireframe direto para o protótipo de alta fidelidade. Naturalmente, quando você começa a ver aquilo dali mais em alta fidelidade, com mais detalhes, você vai querer tomar alguma decisão de mudança. É natural. Certo. Era isso. Bom, a gente já estourou aqui o nosso tempo. Vocês ainda podem tirar algumas dúvidas lá pelo Slack. Vocês já entraram no Slack? Sim. Tô lá. Vocês podem tirar algumas dúvidas também lá pelo Slack. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma maneira, esclarecido. E qualquer dúvida que vocês tiverem, também não me lembro agora qual de vocês, algum de vocês já me adicionou lá no LinkedIn. Enfim, o que a gente puder contribuir aqui da Starter em relação à carreira de vocês, sinto-se à vontade para perguntar. E dá uma olhada lá na página também, se já tem algum curso que faça sentido para vocês. Eu acho que também isso é legal. Um diferencial que eu vejo na proposta da Starter é justamente as turmas pequenas. E isso você consegue dar uma atenção mais específicas para cada aluno. E essa questão da mentoria muito próxima. Né? Acho isso legal. Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão muito pessoal de cada um. Aquilo que eu falei no início, vocês têm que olhar o que se enquadra melhor no perfil do dia a dia de vocês. Certo. Muito obrigada pela mentoria. Obrigado demais, Cadu. Acho que deu para dar um norte, assim, que eu estava precisando, que eu estou começando agora os estudos. Mas, de verdade, velho, obrigado demais. Acho que ajudou muito, sério. Que bom, que bom. Beleza, a gente se fala lá no Slack se precisar, tá bom? Certo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Prazer conhecer vocês. Tchau, tchau. Prazer.